liberdade para Ele agora, Espírito Santo, neste lugar. Enche as nossas vidas, Senhor. Nós que estamos aqui terminando uma semana na Tua presença. É motivo de glorificarmos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos, meu Deus, não conseguem permanecer a caminhada? Muitas vezes a vontade de desistir bate a nossa porta, mas nós escolhemos a Tua face. Todos os dias nós escolhemos prosseguir, porque a promessa do Senhor estaria conosco todos os dias. Nos traz esperança no coração de que algo pode mudar, um milagre pode acontecer, a salvação pode alcançar. E é por isso, Pai, que estamos aqui diante da Tua presença, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nessa noite nós repetimos, Senhor. O Senhor que conhece o nosso coração e sabe das nossas necessidades. Olhe no mais profundo agora e restaure o nosso viver, Pai. Restaure as nossas forças. Porque a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Ah, Senhor, nós queremos nos renovar diante de Ti. E a Tua palavra diz que mesmo nos momentos mais difíceis, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos de Ti, Senhor. E nós cremos de todo o nosso coração que o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida
Santo seria nos dado como um ensinador, consolador, ele estaria dentro de nós. É o Deus vivo em nós, meu irmão. É o Espírito de Deus em nós. E mesmo perigo sobrecarregar, mesmo castigo, o Espírito Santo ele vem para nos libertar. Porque a palavra do Senhor diz que onde há o Espírito de Deus, ali onde ele está, ali a liberdade. Você precisa crer que ele está fluindo no seu interior agora. Com a mão sobre o teu coração, você vai cantar: eu ferido de alma sou curado. Eu ferido de alma sou curado. Eu cativo e oprimido. Eu cativo e oprimido. Livre sou. Eu enfermo e doente. Eu enfermo e doente sou sarado. Pois o Espírito de Deus está em mim. Pois o Espírito de Deus está em mim. Eu ferido de alma, eu ferido de alma sou curado. Eu cativo e oprimido, eu cativo e oprimido, livre sou. Eu me enfermo e sou curado. Eu me enfermo e doente sou curado. E só há um motivo, pois o Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em mim. Eu ferido de alma sou curado. Eu cativo e oprimido, livre sou. Eu enfermo e doente sou sarado. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está em mim. Que o Espírito de Deus está em mim. Ele está em mim. Pois o Espírito de Deus está em mim. E essa é uma das certezas que temos em ti. Ao nosso coração nessa noite, nós lhe pedimos para a glória de Deus. É tão bom sentir a presença de Deus, né? É tão bom quando a gente tem a certeza da obra que Deus está fazendo em nós, através de Jesus, de Sua palavra, do Espírito Santo. Aqui em Romanos capítulo 8, nós vamos começar a olhar o Espírito Santo com essa certeza de liberdade. A palavra do Senhor diz que, ora, onde está o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito do Deus vivo, ali é liberdade. Então, se Ele está dentro de nós, agindo em nós, nós temos que começar a andar em liberdade. Mas para andar em liberdade, a gente tem que entender essa liberdade, que diz aqui no capítulo 8, versículo 2, que diz assim, vamos pegar o versículo 1, aí a gente entende melhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós passamos da morte para a vida, nós passamos passamos da escravidão para andar em liberdade.
Antes éramos escravizados pelos nossos pensamentos, né? Pelas nossas tradições, pelas nossas doutrinas, éramos escravizados pela idolatria, muitos vieram escravizados da feitiçaria, né? Os casos a gente vê na igreja de pessoas que serviam, né, em outras denominações, que não serviam a Cristo, serviam aos espíritos mesmo. Aí você vê que a pessoa, ela sabia servir, mas só que ela estava servindo ao Deus errado. Tem gente que serve a doença, tem gente que serve a derrota, e você vai começando a entender, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei é a condenação, irmãos, é o juízo. E a morte é a separação do homem para com Deus. Então, quando eu recebo o Espírito Santo de Deus através de Cristo Jesus, eu sou redimido, sou livre. Livre de quê? Da lei, ou seja, da condenação. Eu sou livre da morte, ou seja, aquilo que fazia separação entre mim e Deus já não existe mais, porque Jesus Cristo veio trazer vida e vida com abundância. Então, nós, servos de Deus, precisamos começar a olhar para a palavra. O que a palavra está nos dizendo? Que agora não tem mais nenhuma condenação, ou seja, nada pode te escravizar, nada pode te deter, nada pode prender, né, a tua mente. As pessoas, tem muita gente escravizada na mente, irmãos, né? Eu desculpe ser repetitivo, mas as pessoas ainda não entenderam que a escravidão ela começa aqui dentro, né? Uma certa vez eu vi um exemplo de como que a mente ela engana, né? Como a mente é treinada para você obedecer, mas se você não descobre a verdade, você fica ali preso. Você imagina um cavalo. O cavalo é um animal esplêndido, bicho tem uma força, tem uma beleza e tem uma capacidade extrema. Eu já morei no interior, eu andava muito a cavalo. É a coisa mais gostosa da vida, né? Eu andava sem cela, sem nada, do jeito da natureza. Era uma bênção, eu gostava muito, eu corria, tá? Corria muito a cavalo. Um dia eu consegui passar um carro, né? Fui buscar minha avó no ponto de ônibus, era muito distante, e eu fui a cavalo e tinha um carrinho na frente, e o carrinho já andava bem, né? Só dei uma paradinha, o cavalo, ó, conseguiu passar do carro. E eu me sentia numa liberdade, irmãos, quando eu andava, né? Eu senti que nada me prendia. Mas voltando aqui ao exemplo do cavalo, você vê que ele é um animal de grande porte, é um animal grande também em força, ele consegue puxar a carroça, né? Ele consegue fazer os trabalhos ali, consegue carregar pessoas, mas a inteligência dele foi formada para que ele fosse o quê? Subjugado. Aí deram um exemplo, um animal que é tão forte, se colocar um cabresto nele e amarrar ele num galinho de água, ele fica. Sabe que ele não sai dali? Só de jogar a corda no você dele, ele fica paradinho. Porque na mente dele ele foi ensinado que cada vez que a corda estiver sobre mim, eu tenho que obedecer, tenho que ficar parado. Para você ter uma ideia, já, né, que ele ali cavalo sem o freio, né, porque faz o cavalo parar só na cordinha. Porque o cavalo que tinha lá no sítio na época entendia o quê? Que ele tinha que obedecer com qualquer coisa que estivesse ao redor do rosto dele. E aí esse pastor, trazendo esse exemplo, ele mostrou o cavalo. Pegaram o cavalo, colocaram o cabresto dele e amarraram na alça da cadeira, de uma cadeira de plástico dessas normais. Amarrou ali. O cavalo quase ficou um dia inteiro ali, sem comer, sem beber, sem sair do lugar. Porque na mente dele ele estava preso. Mas se ele fizesse assim com o pescoço, ele já arrastava aquela cadeira para o morto. Aí esse pastor estava trazendo um exemplo que assim é o ser humano. Quando ele não entende a capacidade que ele tem e a força que ele tem em Cristo Jesus, o diabo consegue dominar ele. Por isso que Jesus falou: resistir firmes
e ele vai fugir de você. Nós temos que aprender a resistir como? Na força? Não. Na inteligência, na capacidade, que o Espírito Santo ele começa a nos dar. Lembra do que Jesus disse para os discípulos? Estavam os discípulos lá chorando. Que o Senhor vai embora, vai nos deixar órfãos. Ele, não, de maneira nenhuma. Não nos deixarei. Mas antes eu vou enviar o quê? Um outro, vou rogar ao Pai que envia outro Consolador. E esse vos lembrará de todas as minhas palavras e vos ensinará o que deves fazer. Então, quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo nos conduzir, irmãos, a nossa força, ela começa a aparecer. Por isso que na visão de Deus, nós somos vencedores em todo o tempo. Mas às vezes a pessoa não enxerga essa liberdade, ela acha que ela só vê o mundo para sofrer, só para perder, para ficar condenada, escravizada, subjugada. Então, o entendimento, a mentalidade acaba prendendo ela. E aí o diabo aproveita disso para condenar a pessoa. Começa a condenar pelos pensamentos, começa a condenar os sentimentos, falando que ela nunca vai ser feliz, que ela não tem direito à cura, que ela não tem direito a viver uma vida de sossego, que a vida dela vai ser só luta, 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 luta. E a pessoa aceita. Não, eu já aceitei o meu destino. Eu sei que isso aqui que Deus tem para mim e o que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Mas ela não entendeu a liberdade. E aí nós vamos pular aqui para o versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados, ou seja, conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, se você recebeu o Espírito Santo, isso te torna um filho de Deus, através de Cristo Jesus. E aí o Espírito Santo começa a te conduzir, você vai mostrando que realmente é filho de quem você é. Você começa a conquistar, você começa a andar em liberdade, você começa a ter paz no meio da tormenta. Por que Jesus vencia as batalhas? Porque ele era conduzido pelo Espírito de Deus. Até nas tentações, o Espírito Santo estava conduzindo Jesus, botando na boca de Jesus, no coração dele, tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha que falar. E aí, quando nós olhamos para a tentação de Jesus no deserto, não foi Jesus que foi para lá. O Espírito Santo conduziu ele. Está lá no capítulo 4 de Mateus. Você pode anotar e ler depois. O Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como que Jesus venceu aquela tentação? Usando a palavra. Mas o que fez Jesus lembrar da palavra? O Espírito Santo estava dentro dele. O que vai fazer você lembrar das palavras de Jesus não é uma memória maravilhosa. Eu tenho uma memória de elefante. A memória pode falhar. A memória humana não falha. Ela é totalmente falha. Mas quando nós temos uma memória espiritual, o Espírito Santo começa a acender na nossa mente, nos faz lembrar de situações que nós vencemos, isso nos dá força, nos faz lembrar das palavras de Jesus. Você não precisa decorar livro, capítulo, número de versículo, mas se você decorar, se você decorar assim, em guardar a palavra de Deus dentro do teu coração, irmão, ninguém te tira disso. É um tesouro que o ladrão nenhum pode pôr mão. Por isso Satanás ele fica perturbando, como diz o antigo, fica perturbando o juízo. Para quê? Para que você tire o foco do Espírito Santo, comece a colocar o foco naquilo que ele está tentando te mostrar. A fraqueza, a incapacidade, a doença, a derrota. E ele está dizendo aqui, versículo 15: porque não recebeste o espírito de quê? De escravidão. O que diz lá em Gálatas 5:1? Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou, e não vos tornei a meter-se debaixo do jugo da servidão. Jesus está dizendo o quê? Eu já te libertei, não entra de novo não. Eu já te libertei, não cai nessa enganação do diabo não. Dizendo que você é preso por uma situação, você vai ficar subjugado o resto da vida. Você já saiu debaixo da servidão. Agora você foi feito em Cristo um ser humano livre, um filho, uma filha de Deus.
Amém? Vamos terminar o versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez, olha aqui, ó, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos o quê? Ou seja, nós temos agora o Espírito de Deus em nós. Nós não temos que ficar subjugado mais. Nós temos liberdade de correr para o nosso Pai. Amém? O que Jesus ensinou? Você vai orar a Deus. Você vai orar ao Pai, vai rogar ao Pai. Né? Você tem liberdade de ir direto a Deus. Irmãos, não tem mais separação. Né? O véu que separava o ser humano de Jesus era a morte, né? A morte física, a morte espiritual também, agora já não existe, porque ele veio trazendo vida. E da maneira que você recebe a vida, e essa vida com abundância, o Espírito Santo entra em cena para te ajudar. Pastora, tem dia que eu não consigo orar. Irmão, não se condene por isso não. A Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, a gente, como eu falei na semana passada, a gente vive no meio de uma sociedade que cobra muito que a gente seja forte o tempo todo, que a gente seja de ferro, não pode chorar, não pode parar, não pode nada, você só tem que ser aquele modelo de perfeição. Mas ninguém é perfeito. Até os maiores homens, heróis da fé da Bíblia, tiveram seus dias de dificuldade, tiveram seus dias de querer parar, de querer desanimar. Então, antigamente eu me cobrava muito isso, irmãos. Eu ficava numa aflição, e nisso eu ficava em aflição, o diabo entrava no coração. Logo você, né, está pensando aí em certas coisas, logo você está sentindo aí, e vai escurecer, logo você já vai acusando, irmãos. E ele acusa mesmo, tá? Você não é filho de Deus? Por que nesse momento de necessidade você não manda Deus transformar essa pedra em pão para você? Ele vai logo na ferida, irmãos. No momento mais difícil da sua vida. Você não é filho de Deus? Por que você está aí andando sozinho, abandonado para seu pai? O diabo é perturbado. Eu tinha um bombeiro para falar: o diabo é sujo. Então ele foi cutucar Jesus nas feridas. Você não é filho de Deus? Você não está aí cheio de fome nesse deserto? Por que você não pede aí para transformar pedras em pães? Mas Jesus dá uma cacetada santa logo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso basta, irmão. Deus tem sempre uma palavra boa para a gente, para nos alimentar, nos dar entendimento, porque o pão físico a gente corre atrás, irmão. Deus dá força, a gente trabalha. Né? Se chegar no momento que as nossas forças falharem, Deus sempre vai enviar alguém para colocar um pouco sobre a nossa cabeça. Eu falo, irmãos, quem é servo de Deus nunca vai morrer de fome e nunca vai andar pelado. Falei semana passada. Davi tinha essa certeza, e Davi passou fome, né, irmãos? Davi, pastor? Ele ficou com tanta fome quando ele estava num tempo dentro da caverna lá de Adulão, fugindo de Saul. Não, nem precisava fugir de Saul. Ele tinha um reinado nas mãos, mas ele estava em obediência. Ele falou: não vou levantar a mão contra o ungido de Deus. Mesmo que o ungido de Deus esteja andando fora da realidade. E aí ele chega na casa do profeta, e o profeta só tinha um pão da proposição para entregar para ele. E ele falou: nós estamos com fome, Deus tem pão para os seus filhos. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e sua descendência mendigar o pão. Então, Deus jamais vai desamparar o filho dele. O amor de Deus é muito grande. É tão grande que Ele entregou Jesus para que você tivesse vida e vida com abundância, não perecesse, mas que recebesse nele a vida eterna. Então, o diabo se aproveita das nossas fraquezas. Se a gente deixar o Espírito Santo atuar, irmãos, a gente desiste ali mesmo. Você acha que Abraão não teve dias de desistir da promessa de Deus? Não teve. Elias, no momento de depressão, pediu a morte. Você vai morrer, né? Essas coisas não dão certo.
né? Não sou melhor que ninguém, vou morrer. E Deus fala, que morrer o quê? Vou te dar aqui um alimento, a água, você vai caminhar ainda muito mais. Irmãos, nós chegamos na presença de Deus, Ele nos dá o alimento pela palavra. Diga graças a Deus. E para saciar nossa sede, vem as águas do Espírito Santo. E você caminha, e vai caminhando. Ah, pastor, é tão difícil a caminhada. Mas tem bom ânimo, eu já venceu. Se Ele vencer, você vai vencer também. Eu quero que você saia daqui hoje enxergando que você é mais do que você pensa. Você vai mais do que já te falaram. Você tem mais força do que imagina. Ele continua dizendo aqui, 16. E o mesmo Espírito testifica, ou seja, ele confirma no nosso coração, tá? E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Ou seja, nós não somos largados, abandonados, jogados aí à própria sorte. Não, nós temos que olhar e ver que existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, meu irmão, todavia temos que nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Tem dias difíceis? Tem. Mas também vão vir dias, irmãos, que vão ser tão bons que vão te compensar daqueles dias tristes que passaram. Momentos e situações vão vir, irmãos. No mundo a aflição é isso. Tem aquele dia que você acorda lá para cima. Hoje é meu dia. Mas tem dia que você acorda e não queria nem levantar da cama, não é verdade? Pastor, tem dia que dá vontade de ver ninguém, não dá vontade de abrir a porta para ninguém, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas. Você acha que Jesus não compreende isso? Até Jesus tinha os momentos que ele queria ficar sozinho, para refletir, olhar para dentro de si. Então pare de se condenar. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nem você pode se condenar, nem o diabo pode te condenar, nem uma situação pode te condenar. Você é livre. Só fica preso se você quiser. Mas em Cristo você é livre. Pelo Espírito de Deus você é livre. Amém? Então vamos continuar aí, versículo 18. Porque para mim, o que Paulo está dizendo aqui? Porque para mim tenho por certo. Ele tinha certeza, né, irmão? Então vamos dizer que tem certeza das coisas. Aqui, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com o quê? Com a glória que em nós há de ser revelada. Irmão, o que você tem em Deus é muito maior do que a aflição que você passa no seu dia a dia. Claro, como eu falei, tem dia que dá vontade de pendurar a chuteira? Dá. Tem dia que dá vontade de você sair correndo, sumir. Pastor, eu já tive vontade de começar do zero, mudar para um lugar que ninguém me conhece e começar tudo do zero. Quem não teve essa vontade? Não, eu já tive um monte de vezes. Vontade de ir para um lugar onde ninguém me conhecesse. Irmãos, ainda que o povo não nos conheça, o céu e o inferno conhecem. O diabo sabe quem é você. Você é um filho de Deus. E os céus também sabem quem é você. Um herdeiro de Deus. Amém? Então a questão não é fugir. A questão é entender, renovar as forças e enfrentar as armas que Deus está te dando. A melhor arma para você enfrentar qualquer coisa é confiar na palavra de Deus. É a melhor arma. Né? Eu lembro que quando a gente morava no interior, o pessoal lá de casa falava: vou comprar uns revólver, vou comprar umas espingardas, vou resolver isso. Na hora, entre aspas, pode até resolver, mas depois vem o prejuízo, depois vem a cobrança. Na hora da raiva, a gente arruma uma solução para muita coisa, para aquele momento, mas a gente, na hora da raiva, na hora do desespero, na hora da luta, a gente não olha o depois. Por isso que Paulo ele tinha certeza que as aflições que ele estava passando no tempo que ele estava vivendo não era nem comparado com o que Deus tinha preparado para ele, que ia mostrar para ele. Irmãos, Deus tem muita coisa para nos mostrar, mas a gente não tem que ficar agarrado nas aflições do tempo presente, não. Viva cada dia, supere com fé, não se martirize, não se menospreze, não se coloque inferior a ninguém. Amém? Mas eu não tenho a fé que fulano tem. Para de se comparar. Cada um, o Espírito Santo me diz
vida de fé diferente. Tem coisa que você crê, que o outro não crê. Então, sai fora dessas comparações, dessas medidas, porque a métrica de Deus é totalmente diferente. Isso aí eu tenho aprendido. Deus não vai te medir pelos seus talentos. Deus não vai medir você porque você sabe ter um conhecimento de qualquer coisa, nada, porque tudo vem dele. Tudo que você sabe foi Deus que implantou em dentro de você. Não, pastor, eu aprendi com fulano. Não. Todo conhecimento que você tem, Deus já colocou em você. Alguém só despertou. Então a gente pega as coisas boas, um vai ensinando o outro. Mas o talento já está lá. Alguém precisa despertar. Ninguém nasce sabendo construir móveis, irmãos. Mas alguém usado por Deus, mesmo na aflição, vai lá e te ensina como construir um móvel. A carpintaria. Ensina a fazer a comida. Ah, pastor, eu aprendi a fazer comida na marca. Se eu não fizesse, eu não comeria. Mas aprendeu, não aprendeu? São situações, irmão, que nos ensinam diariamente. Mas em vez de olhar o ruim que nos ensinou, pega o que você aprendeu. Tira a lição boa daquilo que você aprendeu. Então a gente tem que pegar as lições, irmãos, nos tempos presentes, mesmo dentro das aflições, e começar a nos preparar para coisas grandes que vão vir. A nossa necessidade, a nossa crise é a maior incubadora de milagres. É por ela que a gente aprende a viver, a não cometer os mesmos erros, a ser melhor. Então Paulo tinha essa certeza de que as aflições do tempo presente não era nem comparado com aquilo que Deus ia mostrar para ele. Então não fica parado olhando o sofrimento. Começa a pedir: Jesus, o que o Senhor tem para mim? Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? Pede expressão para te começar a te mostrar as palavras de Jesus. Você vai ver que ele tem promessa grandiosa. E promessa que ele vai cumprir ainda no tempo presente. O céu é outro assunto. Rei de Deus é outro assunto. Mas na terra dos viventes, a Bíblia diz que nós receberíamos o que o Senhor conquistou para a gente aqui na terra dos viventes. Se quiseres ouvir, né, Isaías 1,19, se quiseres ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então não aceite comer o pior, irmãos. Não aceite ser condenado, julgado. Não aceite ser menosprezado. Você é filho de um Deus poderoso. Vamos adiantar e encerrar. 28, perdão. Vamos lá. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Preocupe-se com o seu amor a Deus. O que acontecer vai ser com o seu bem. Agora não tem coisa ruim, mas dali vai, se você olhar direitinho, vai ter coisa boa acontecendo. Ele diz aqui, ó, tudo coopera, contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Qual é o decreto de Deus na nossa vida? Salvação. Você é salvo, você é filho de Deus. Esse é o decreto, irmãos. Não é o decreto de fracassado, de não usar ninguém, não vale nada, um doente, um sobrecarregado. Não. Seu decreto é de filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo. E aí continua aqui, ó, no 31. Que diremos, pois, a estas coisas? O que você vai fazer diante das situações? O que você vai dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se Deus está conosco, quem é o homem? Né? Davi fala: ajuda do homem para nós nada vai. O que ele pode me fazer? Nada. Se o meu Deus decreta a vida, o homem pode até tentar tirar a vida do outro, não consegue. Ué, mas o que eu posso dizer diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Meu irmão, não é uma nem duas vezes que as pessoas tentam tirar a nossa vida, não. Pessoas vazias são usadas pelo diabo todo dia para nos matar, físico e espiritualmente. Muita gente morre aí de bala perdida. A bala não sai sozinha do revólver, sai? Não. O diabo entra na cabeça do ser humano vazio, faz ele atirar para qualquer lado. Quem é que entra no ser humano para fazer o que não presta? Satanás. Mas se nós estamos em Cristo,
pode o homem até disparar um monte de coisa. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito. Nós não seremos atingidos. Deus, Ele faz a obra. Amém? Deus, Ele faz a obra. Então vamos continuar para encerrar. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, o diabo, nosso acusador, nós devemos resistir a ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos o quê? Mais que vencedores por aquele que nos amou. Sobre todas essas coisas, irmão, nós somos mais que vencedores. Então é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Amém? Não deixe ninguém te subjugar, não deixe ninguém te acusar. Você em Cristo Jesus é mais que vencedor. Não deixe ninguém mudar a sua sorte. Amém? Não deixe ninguém mudar o que Deus tem para você. Você é o melhor de Deus. Isso eu aprendi. O Teorinho não entende, a gente não sabe, a gente tem que entregar para Deus. Tudo a gente tem que entregar para Deus. E isso vale também para as aflições do tempo presente. Você não consegue resolver? Você não consegue se direcionar? Pastor, tem hora que eu não sei nem o que fazer. Só coloca o coração em Deus. Senhor, eu sou teu filho. O diabo não pode me condenar. Essa situação não pode me amarrar. Essa situação não pode condenar. O Senhor me fez, mas vencedor, eu vou vencer essa batalha. Eu já venci essa luta. Já venci essa doença. Há mais de 2000 anos na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, meu Deus. Meu Deus, não como qualquer pessoa, mas nós oramos agora como filhos do Senhor. Filhos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus capacitador, de um Deus criador, e de um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que sequer a gente quer imaginar. Porque se o Senhor está conosco, Pai, o que será e quem será contra nós? Será que há alguma acusação que alguém levante? Será que há a acusação do próprio inimigo nos desfazendo, nos desmerecendo, dizendo que somos fracos? E nós seremos subjugados a viver na infelicidade, querendo enfiar coisas na nossa mente, dizendo que a doença não tem cura, que o milagre não vai chegar, que nada vai mudar. Nós devemos resistir firmes agora, porque derrotado ele já está. Porque em Cristo Jesus, sobre todas essas situações e coisas, nós somos muito mais do que vencedores. Por isso, meu Deus, eu oro agora junto com essa pessoa que está entendendo, meu Pai, que as aflições do tempo presente são apertadas, Deus, verdade é. Verdade que dá vontade de ir embora, desistir, largar tudo, mas elas não são nem comparadas com aquilo que o Senhor quer nos mostrar, com a glória que nos há de ser revelada. Nós temos que ter certeza disso, que coisas boas virão. Meu Deus, que com os olhos em Ti, meu Deus, teremos um entendimento para ver coisas boas acontecendo, que a vida não pode ser resumida só ao sofrimento. São as aflições do tempo presente, mas elas não têm que ser eternas. E elas nem precisam ser. Meu Deus, mas o Senhor, na Tua palavra, nos dá autoridade, capacidade para vencer cada situação que se levante. Meu Deus, eu quero agora invocar o Teu poder. Invoca que no dia da Tua angústia eu te responderei, diz o Senhor. Nós estamos invocando agora. Meu Deus, essa pessoa está pedindo agora, Senhor, vem com a Tua intervenção agora. Coloca a Tua mão poderosa. Senhor, agora é a hora do milagre acontecer. Senhor, é a mudança que essa pessoa precisa. É o direcionamento, é a certeza. Meu Deus, vem agora com o Teu poder, com a Tua capacidade de operar.
O Espírito Santo, como ele tinha liberdade sobre a face das águas, quando a terra ainda era informe, ele tem liberdade aqui no nosso meio agora, de nos fazer entender e confiar no que Jesus está falando no nosso coração. E nós temos que ter essa certeza que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E somos livres e não voltaremos a nos meter debaixo do jugo da servidão do diabo, fazendo essa pessoa fique doente, sobrecarregada e desista, e fique ali, meu Deus, cheia dos fardos, cheia das acusações, meu Deus. É contra essas coisas que nos levantamos agora. E damos a ordem em nome do Senhor Jesus. Satanás e seus demônios que ficam tentando acorrentar essa pessoa já é liberta pelo sangue de Jesus. O sangue foi jorrado para que ela fosse livre. A morte chegou para que ela fosse livre, tivesse vida e vida com abundância. E quando Jesus ressurgiu ao terceiro dia, foi para a glória de Deus. Meu Pai, que da mesma glória, essa pessoa é participante de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então, meu irmão, você é liberto. Meu irmão, você é curado. Pare de ficar falando, um dia eu quero ser curado. Não, você já é curado. Comece a dizer, eu sou liberto, eu sou uma bênção, eu sou um vencedor. Já agora aqui você não vai condenar mais não, você não vai me acusar mais não. Sai da minha vida agora, sai da minha casa, para de usar as pessoas para me perturbar. Eu digo em nome de Jesus, você está proibido, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor, para a glória de Deus. Meu Pai, e essa é a certeza. O Senhor é por nós. Nós não temos que temer nada, nem ninguém. O Senhor que nos guarda, o Senhor que nos fortalece. A Tua palavra diz que o Senhor é a nossa sombra nossa direita, nosso refúgio seguro. Debaixo das Tuas asas estamos seguros. Aqui nós temeremos. Ajuda o Teu povo. Meu Deus, guarda o Teu povo agora. E, meu Deus, faça nascer a luz para clarear o entendimento, para dar a visão necessária, a visão que o Senhor quer que essa pessoa tenha, de alguém que é livre, de alguém que é abençoado, de alguém que é restaurado, de alguém que é amado, de alguém que já é mais que vencedor sobre todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, é pelo Teu sangue que somos livres. Por isso nós lhe agradecemos, Pai. Nós lhe agradecemos e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Porque o Senhor tem para trocar convosco. O Senhor diz que o jugo é suave e o fardo que o Senhor tem para oferecer ao tempo. É só para carregar aquilo que é bom. E nem podemos chamar de fardo, meu Deus, porque coisa mais preciosa é carregar a Tua palavra, que ela está dentro de nós operando.
assim como o teu reino dentro de nós operando, assim como o Espírito Santo, através de nós fluindo e fluindo para a glória de Deus. Oh, meu Pai, que essa pessoa nunca esqueça disso, de que ela é filha de um Deus Altíssimo, que ela é salva em Cristo Jesus e que ela é conduzida pelo Espírito Santo. E o alimento dela é a palavra, o que sai da boca de Deus. Por isso, Pai, nós agradecemos a certeza das coisas que se esperam, a prova daquilo que ainda não vemos. Oh, meu Deus, nos livre em todo o tempo da condenação, pois nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E você diga amém? Diga graças a Deus.